Hoje, a palavra do Senhor, o tema é fé na palavra. Nós vamos ler o texto de Mateus 8, versículo 5 ao 10. Enquanto vocês vão achando aí, em João, nós vemos um relato no qual o apóstolo amado, o discípulo amado de Jesus Cristo fala com suas palavras ali o seguinte, que se reunisse todos os livros do mundo, não teria livro suficiente para relatar todas as coisas que Jesus tinha feito naquela época. Não haveria livro suficiente para relatar todos os milagres, todas as curas, todos os livramentos que Jesus fez. Ali, claro, que é uma analogia no qual João está falando que Jesus fez muitas coisas. Jesus fez muitos milagres, muitas maravilhas, muitos testemunhos bons. E é isso que João está frisando ali. E no qual desses muitos milagres, dessas muitas maravilhas, aqui Mateus, um dos seus discípulos também, Mateus, antigo cobrador de impostos e agora discípulo de Cristo, ele relata através do Espírito Santo em Mateus 8, versículos 5 ao 10. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: entrando Jesus em Carfanaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Vamos orar mais uma vez a Deus. Senhor Deus querido, Deus amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida das pessoas que o Senhor levantou para escrevê-la para nós, que o Senhor inspirou através do Teu Espírito Santo, para que hoje a Tua igreja venha a ser edificada através daqueles servos que o Senhor levantou, Deus querido. E que nós venhamos, ó Pai, a entendê-la com o Teu Espírito Santo hoje, Pai, que o Senhor ministre nossos corações, que não seja o homem falando, mas sim o Senhor, Deus. Ó Pai querido, Pai amado, abençoe cada um que está aqui, Senhor, que a Sua igreja venha a ser edificada para a Tua honra, para a Tua glória e para a Tua majestade, em nome de Jesus. Amém. Ali no finalzinho desse versículo, ali no 10, ele fala que nem mesmo em Israel havia um homem assim. Ele quis dizer que esse centurião era um gentil, não era um judeu. Ele era uma pessoa, que não cria, não tinha todos aqueles testemunhos como as pessoas de Israel tiveram. Mas o que é um centurião? Centurião é um oficial romano encarregado por 100 soldados. Centurião. Então, ele tinha à sua disposição 100 soldados. Ele recebia ordens de alguém maior do que ele, mas ele era um dos top, que ele dava ordem a mais 100 pessoas. Então ele tinha um exército ali para comandar. Era ele que recebia. Então de autoridade ele entendia. Tanto que de autoridade vinda, como autoridade que ele falava para as outras pessoas. Como ele diz ali, faz, venha, que a gente vai ver mais à frente. E ele era um cara que não conhecia Deus como o povo de Israel. Por isso que ali Jesus, Mateus traz para nós, que Jesus não acha em Israel pessoa como ele. Por quê? Por causa que o povo israelita é um povo que vinha desde berço crescendo e aprendendo de Deus. E muitas vezes essa arrogância ali, eu conheço Deus, eu estou protegido, eu estou isso, estou aquilo,
acaba criando, vamos dizer assim, uma blindagem e acaba não sendo humilde. E ele mesmo assim, não tendo essa raiz dentro da igreja, essa crescência, escutando de Deus, ouvindo como nós lemos ali na introdução sobre a fé, sobre Abraão, ele não conhecia nada disso. E ele olhou assim, Jesus olhou assim para essa pessoa e viu assim: eu não achei em Israel fé como a sua. Ele olhou para o íntimo desse centurião. Então muitas pessoas crescem ouvindo de Deus e muitas vezes não têm essa fé que esse centurião, por mais que ele escutou alguns relatos de Jesus, ele chegou assim e se prostrou pedindo ajuda a Jesus, como a gente consegue ver no versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-lhe a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Então, quando Jesus chegou nessa cidade, chegou e já recebeu esse centurião ali, e ele pediu ajuda a Jesus. Então ele escutou algo, escutou que Jesus curava, escutou que Jesus fazia milagres, Jesus fazia maravilhas, e ele, vou conhecer esse cara aí, eu vou conhecer, né? E ele chegou e pediu: Jesus, eu preciso da tua ajuda. E aqui é um dos primeiros pontos da ministração de hoje, que é: nós precisamos, para ter fé, pedir ajuda a Jesus. É o primeiro ponto. Para nós crermos, alguém vai ter que nos instruir nós. Como Filipe conduziu aquela pessoa lá na carruagem dele, que estava lendo o profeta Isaías, a ter fé em algo. Ele recebeu a palavra, ele pediu ajuda dele, tanto que ele estava correndo na carruagem e adentrou, e daí, Filipe explicou tudo para ele. E até no final dessa viagem ele foi batizado, para a glória de Deus. E a mesma coisa nós precisamos pedir ajuda a Jesus. E esse centurião fez a mesma coisa, ele teve fé e foi pedir a Jesus. Por mais que ele não sabia o que ele estava fazendo, mas ele teve fé naquilo que Jesus podia curar o seu servo que estava mal. E como é esse pedir ajuda a Jesus? É por meio da conversa. Olha ali o que fala no versículo 6. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Então ele pediu assim: Jesus, o meu servo está em terrível sofrimento, está paralítico, está acamado, ele precisa muito do teu falar. Eu creio em ti que tu vai confiar esse meu servo, que eu preciso dele para trabalhar, eu preciso dele para fazer as minhas coisas, eu preciso dessa pessoa, ela é importante para mim, e eu estou vindo aqui pedir a sua ajuda. Então o nosso primeiro ponto aqui é chegar e pedir ajuda. Não importa o nosso problema, não importa a nossa situação, mas o que nós precisamos é pedir ajuda. Esse é o primeiro passo de ter fé, sermos humildes e pedir ajuda a Cristo. Não dizer que eu vou vencer esse problema sozinho, eu vou vencer esse problema com a minha inteligência. Não, vamos ser humildes, vamos pedir ajuda a Jesus. Então, como que eu falo com Jesus? Na oração. A oração, a conversa que nós temos com Cristo, é o momento íntimo que nós temos com o Pai. Através de Jesus, o véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso a Deus. Então, orar é o nosso diálogo para com Deus. E Jesus está sempre pronto para nos escutar. Jesus chegando de uma viagem, cansado, e já chega um centurião ali e fala: Senhor, ajude-me. Então olha só, Jesus, não importa o que está acontecendo, Jesus sempre vai nos ouvir. Jesus sempre vai nos ouvir. Eu não consigo achar nas Escrituras, como nós temos fé na palavra de Deus, como nós temos fé que a Bíblia é a palavra de Deus, eu não consigo ver nela dizer o Jesus falando assim: não, espera só um pouquinho. Não consigo ver. Jesus sempre está pronto para ouvir as pessoas necessitadas daquela época, como nesse caso o centurião. Então, o que é fé? É como nós lemos ali em Hebreus 1, é a certeza das coisas que nós não vemos. O centurião via o servo dele curado? Não via, mas ele teve fé naquilo que Jesus ia fazer. Então isso é fé, é ter a certeza daquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Amém? Versículo 7, e Jesus disse: eu irei curá-lo. Jesus nos ouve. Então,
como nós chegamos através da oração e conversamos para com Deus, Jesus está pronto para nos ouvir, Jesus está pronto para nos escutar. Então a gente precisa dar o nosso primeiro passo, que o nosso primeiro passo é pedir ajuda, que Deus vai nos ouvir, Deus vai estar ali para nos escutar. O versículo 8, respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Não mereço receber-te debaixo do meu teto. Do grego, não mereço, identifica, é a mesma coisa que as palavras que João Batista usou em Mateus capítulo 3, versículo 11, que é onde que João Batista está falando que ele não era digno de atar as sandálias de Jesus Cristo. Então ele está falando aqui, eu não sou digno de receber você debaixo do meu teto. É as mesmas palavras do grego, onde João Batista falou para Jesus que eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Então aqui a gente vê muito, mas muito um traço de humildade desse centurião. Por mais que ele era uma pessoa de alto escalão, por mais que ele era um centurião, por mais que ele governava 100 soldados, que ele fazia isso aqui, e os soldados estavam prontos aqui para servir ele, mas ele que era humilde. E muitas vezes a nossa fé, às vezes a gente não consegue chegar no nosso objetivo, porque a nossa humildade está onde? A gente não é humilde muitas vezes. E aqui nós conseguimos ver uma pessoa de alto escalão, vamos dizer assim, na sociedade, com um grande comando, que era humilde, que ele falou que não era digno de receber Jesus na sua própria casa. Por que ele não era digno de receber Jesus? Por causa da alta. Ele se sentia que tinha uma grande conta com Jesus, porque ele ouviu todos os relatos de Cristo, que ele era o Messias prometido, que ele fazia curas, milagres, então ele era o mestre dos mestres, e esse centurião conheceu isso, então ele não se sentia digno de ter uma pessoa tão extraordinária como Jesus Cristo na humilde casa dele. Então isso é a humildade do centurião. Outra interpretação é que ele se sentia culpado por causa dos maus, das mortes que ele causava, e ele não se sentia culpado, ele se sentia culpado de receber Jesus, porque Jesus, ele é santo, ele é 100% homem, mas 100% Deus, ele não pecou, ele veio aqui, sofreu o que eu e vocês sofremos, ele passou as tentações, mas em momento algum ele pecou, e o centurião se sentia culpado por causa dessa presença, por causa dessa santidade de Jesus. Como em Mateus capítulo 4 nós vemos ali Satanás tentando Jesus, ele através da palavra, ele combateu Satanás tudo através da palavra, porque isso, por causa que na palavra de Deus fala isso. Aí Satanás falava, isso aí, não, mas na palavra de Deus fala isso. E Jesus aqui, sempre na palavra. Então ele não pecou, e o centurião se sentia culpado por estar próximo de Jesus. Então, aqui, as ambas suposições já foram pagas na cruz, tanto a alta conta, que ele se sentia, eu tenho uma grande dívida com Deus, com Jesus, e tanto essa culpa do meu pecado, tanto essas duas questões, essas duas interpretações, já foram pagas na cruz do Calvário, através do sangue derramado do Cordeiro Santo, que é Jesus Cristo. Então Jesus já levou todas essas dores, essas iniquidades, nossos pecados, só que nós precisamos ser humildes. E Jesus, eu preciso da tua ajuda. A humildade tem que ser estampada em nós. A humildade é muito grande no reino de Deus. Tem aquela passagem que me veio agora, do casamento, que a Bíblia traz, aquela Bíblia traz para um alerta de nós não sentarmos no lugar mais de alto escalão do casamento, mas sim nós sentarmos no humilde, porque o noivo pode chegar assim, você não é o convidado de alto escalão, você é lá o convidado de segunda linha, e daí o de segunda linha ele chegar assim e falar assim, você é de alto escalão, vai lá. A proximidade, é isso aí, é ser humilde na presença de Jesus, é ser humilde ao próximo, é ter humildade no nosso coração. E nesse versículo nós encontramos também, mas dize apenas uma palavra, é logo ali no início. O centurião entende muito sobre a autoridade.
É como Jesus fala uma palavra só, pronto, é regra, é cumprido. Vamos ler junto o versículo 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Então, falando de autoridade, esse centurião aqui entende bem do assunto. E aqui, um pouquinho antes, ele fala assim: diga, Senhor, apenas uma palavra, que eu sei que o meu servo vai ser curado. Porque ele sabe da autoridade que Jesus tem. O centurião está debaixo de uma autoridade no seu trabalho. Como a gente vê que o centurião ele recebe ordens de alguém para executar o seu exército. E também ele tem autoridade para dar ordens nesses 100 homens que está sob o comando dele. Então recebe ordem e ele faz o planejamento e passa essa ordem. Então a autoridade, esse centurião entende muito. Ou seja, se ele recebe ordem, se ele recebe uma palavra de ordem, ele executa, e se ele dá uma palavra de ordem, os soldados executam. Então é uma pessoa que sabe bem o que é autoridade na palavra. E muitas vezes nós temos que ter isso, autoridade na palavra. Vem ali um problema X, às vezes uma circunstância Y, nós temos que ter autoridade na palavra de Deus para poder resolver. Se nós não lemos a Bíblia, se nós não oramos, se nós não jejuamos, se nós não aprendemos mais com Deus, como é que nós vamos ter autoridade na palavra? Não tem como, fica difícil. Então esse centurião sabe muito bem o que é autoridade. E apenas uma palavra que Jesus fala, ele entende que o céu, a redoma espiritual, se move por inteiro e pode mover para curá-lo, o seu servo. E é isso que o centurião entende, que a palavra de Jesus é tão forte que o mundo espiritual se ajusta só no seu falar. Ele não precisa estar lá, ele não precisa tocar, ele não precisa palpar o seu servo, mas sim só falar que no mundo espiritual as coisas se movem para curá-lo. É isso que aquele centurião cria, e é isso que eu e você precisamos crer, que dando o primeiro passo, pedindo ajuda para Jesus, nós temos que crer com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, que o mundo espiritual vai se mover quando nós pedimos ajuda para Jesus, que se for da vontade de Deus, o nosso problema vai ser solucionado num estalar de dedos. Então nós precisamos estar com essa ligação entre o mundo nosso e o mundo espiritual, que é o falar, é ter autoridade na palavra de Deus. A gente consegue ver no relato de Gênesis 1, que Deus fala e o universo começa a criar. Deus falou, haja luz e houve luz. Separa o céu, separa o firmamento, água aqui, água ali, agora cria a floresta. E Deus só falando criou tudo. Olha a autoridade que tem na palavra de Deus. A palavra sendo pautada na Bíblia tem muito poder. E cuidado com a palavra, muitas vezes a gente fala alguma coisa torta, uma coisa que não deve ser falada. Isso aí é algo muito perigoso. Se a gente quer jogar algo para a pessoa, falar uma coisa assim que não é boa, cuidado que a palavra tem poder, como nós estamos vendo aqui. Então Deus criou tudo através da sua palavra. E aqui entra o segundo ponto. Não precisamos de nada mais do que a palavra de Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem em João, capítulo 4, do versículo 46. Aqui também Jesus está curando o filho de um oficial. João capítulo 4, versículo 46 até o 53. Amém? Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar de Jesus, tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe
que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todas da sua família. Aqui no versículo 48, Jesus desabafa dizendo que eles precisam crer em algo palpável, e isso vai contra a nossa fé. Aqui é Jesus falando assim, repreendendo as pessoas, que Jesus está falando: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Então Jesus olha dentro do nosso íntimo e sabe que se a gente não ter aquele empurrãozinho, que nem muitas pessoas celebram as fitinhas, tem aquele negócio do sonho no carro, compra santos, tem terços e um monte de coisas assim, amuletos da fé, que eles dizem que aquilo lá salva, mas na verdade quem salva é Deus, e Deus tem misericórdia dessas pessoas. Então muitas vezes acontece algo, é porque a misericórdia do Senhor se derramou sobre essas pessoas. E Jesus aqui pontuando para esse povo ali, falando: se eles não verem algo, eles não vão crer. Então Jesus, só com o seu falar, ele já cura o menino que estava morrendo. E aqui esse pai chega até ele e pede para que Jesus, fizesse algo. E no versículo 50, o que a Bíblia nos fala? Que o homem confiou na palavra de Jesus. O homem creu na palavra, ele escutou Jesus falar e sim, eu pego isso aqui para mim. E o que aconteceu? No versículo 51 vem a notícia de que seu filho já tinha melhorado. Então olha só o poder que tem a palavra de Jesus, que esse é o nosso segundo ponto, que nós não precisamos de mais nada a não ser a palavra de Jesus em nossa vida. E Jesus é a palavra, como João relata logo no início, que ele é a palavra, ele é o verbo, é ele, é Jesus que nos liberta, Jesus que nos salva, mesmo que nem aconteceu aqui, Jesus só falando, aconteceu a cura, aí aconteceu a interrupção, porque esse menino, esse filho desse oficial estava morrendo e já não tinha mais nada que fazer. Eu imagino que muitas coisas esse pai desesperado tinha ido atrás de médicos e tal, e nada acontecia. Então ele foi Jesus, e Jesus só no falar sabia onde que o menino estava, e o mundo espiritual se moveu e curou esse menino e impediu da morte. Tanto que aqui, no 52, ele pergunta para os seus servos que horas que isso tinha acontecido. E os seus servos falam: na 13h aconteceu. E o que ele linka? À 13h eu estava falando com Jesus. E Jesus fala que o seu filho não iria morrer, mas sim viver. E aí ele creu nessa palavra de Jesus, ele creu com seu coração, e através da fé, através da crença que ele teve no coração, o seu filho foi curado. Então olha só como tem o poder da palavra de Deus, como a fé na palavra, ela é muito viva em nossas vidas. Então aqui nós entramos agora no versículo, no ponto 3, que é: não há nada mais sério do que a palavra do Senhor. Em Lucas 21:33 fala o seguinte: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então aqui nós vemos que muitas coisas vão vir, vão voltar, mas tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus prometeu, nada disso vai passar, nada, absolutamente nada. Se Jesus falou através das Escrituras que ele vai voltar, é porque ele vai voltar. A Bíblia é o livro sagrado que mais tem profecias cumpridas.
tem o algo, como nós sabemos, tem o Alcorão, tem outros livros aí que, o Alcorão do Maomé, um monte de livro aí que, são seitas, que a gente sabe, mas que as profecias dele não se cumprem, uma se contradiz com a outra, e a palavra, que é a verdade, que é viva e eficaz, ela não se contradiz em nada. Muitas pessoas tentam achar contradições, muitas pessoas tentam achar uns porquês, mas eles não conseguem. A palavra de Deus, ela é muito clara, que ela não se contradiz, ela é a verdade. Se Deus criou o mundo, é porque Deus criou o mundo, não tem nada de Big Bang, de que algo que se estourou, que hoje vem, e isso é aquilo que nós aprendemos na escola. Eu por muito tempo criei esse Big Bang aí, até começar a ler a palavra de Deus, e graças a Jesus a palavra me libertou, João 8,32. Então, a palavra de Deus é digna de confiança. A fé é nós olharmos para a palavra de Deus e dizer, é isso tudo que preciso. A fé é eu olhar aqui na promessa de Jesus, que Ele vai voltar, e aí falar assim, é isso que eu preciso. Eu estou passando por uma situação X? Sim, estou. Mas eu creio, de todo o meu coração, eu tenho fé naquilo que Jesus prometeu, que Ele vai cumprir. E Ele vai me dar algo muito melhor, que é um novo céu, uma nova terra, é uma morada não aqui, mas uma morada celestial. É algo que nós não conseguimos entender, como Paulo diz nas suas cartas, mas é algo que espera por nós. E eu creio pela fé que Deus está preparando para mim e para você uma morada excelente, muito melhor do que nós podemos imaginar. Mas isso eu e você precisamos fazer a nossa parte aqui e agora. Se Jesus manda, vá, vamos. Que nem Mateus 28 fala, ide fazer discípulos em toda a terra, que nós conhecemos muito. Então nós precisamos fazer isso, porque é um mandamento de Deus. Deus está pedindo, vão, eu estarei com vocês, não tenham medo. Se Jesus falou, vamos cumprir, porque nós vemos muito bem na palavra dele como ele tem autoridade, como ele fala e as coisas se cumprem. E se ele está falando para nós ir pregar a palavra, porque ele sabe as pessoas que nós vamos alcançar através da minha e da sua vida. Então a gente não pode se acovardar, nós não precisamos ter medo, mas sim nós temos que confiar. E qual que é o primeiro ponto? Pedir ajuda a Jesus. Chegar a Jesus, Jesus, eu preciso falar do teu evangelho, eu preciso falar da tua palavra, eu preciso passar essa autoridade que o Senhor me deu através das Escrituras para as outras pessoas, porque isso é algo bom, eu amo, eu gosto de seguir isso, então me ajude a fazer isso lá fora, me ajude a falar para minha mãe, para meu pai, para meu vizinho, para meu avô, não sei, mas Deus é quem sabe, e isso nós precisamos pedir ajuda, que aí linka com o segundo ponto, que nós não precisamos de mais nada, a não ser a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus aqui nesse versículo é o ide. Então, se nós não precisamos mais de nada, então a gente vai, porque Jesus está conosco. Ele promete estar com nós até os confins da terra. Se Jesus está prometendo, quem somos nós para dizer não? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, se não me falha a memória, diz, se eu não creio em Deus, é como eu chamar Deus de mentiroso, porque Deus existe, e se eu não creio em algo, é a mesma coisa que eu estar falando assim, poxa, mas Deus não existe, Deus não é o Todo-Poderoso. Então se Deus está falando assim, vá, e eu vou, e se eu tenho medo, é porque eu estou negando algo de Deus. Então eu não posso ter medo, eu tenho que ter coragem, como Josué, capítulo 1, vai falar, Deus vai falar para Josué, seja forte e corajoso. E Josué o que vai? Faz o que Deus mandou, ele cumpre aquilo que Moisés tinha deixado para ele. Ele vai e adentra na terra prometida e vai com coragem, e Deus prometeu que está com ele, seja forte e corajoso. Então nós precisamos, eu e você, ser forte e corajoso, se espelharmos na vida de Josué e tantas pessoas maravilhadas que Jesus inspirou aqui, que a gente consegue ter os grandes exemplos. Desculpa. Então a Bíblia, ela relata que que Pedro anda pelas águas, e Jesus diz assim, venha, Pedro diz assim, és tu, Jesus? E Jesus disse, venha, e Pedro anda. Nós costumamos dizer que Pedro andou pelas águas, mas na verdade ali Pedro está andando sobre a palavra de Jesus. Quando Jesus falou venha, o que ele andou? Sobre esse venha. É como se o venha tinha feito uma ponte ali, só que Pedro não teve a fé suficiente. O que aconteceu? Começou a cair, ele pediu socorro. Então Pedro não
estava, vamos dizer assim, com aquela humanidade um pouco dele aflorada, ao invés de ele estar 100% Espírito, senão ele conseguiria, que nem Jesus, andar sobre as águas. Mesma coisa a gente consegue ver numa das pescas que também o discípulo Pedro está ali com dificuldades, que não está conseguindo pegar os seus peixes, e Jesus fala: jogue para o lado. E Pedro: porque tu falou, porque a tua palavra eu vou te obedecer. Porque Pedro, como a gente sabe, era pescador, ele conhecia muito de pesca, mas ele confiou na palavra de Jesus, e aí ele confiou de todo o seu coração. Na primeira, lá, quando ele falou venha, ele ficou meio na dúvida, é algo novo para ele talvez. Muitas vezes nós, quando tem algo novo, a gente não vai com aquela intrepidez, com aquela fé, com aquela coragem, como Pedro na água. Mas nessa aqui que ele conhecia, que era a pesca, que era o domínio dele, Jesus falou: jogue para esse lado. E ele falou assim: eu creio, porque na tua palavra. Ele jogou. O que aconteceu? A fé dele fez com que muitos peixes viriam. Então olha só o que é nós estarmos pautados na palavra de Jesus. É nós termos grandes coisas, porque Jesus, quando fala, Ele fala, e se nós não cumprirmos, né? Então nós temos que crer de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus, e que a Bíblia é tudo para nós, e nós precisamos cada vez mais nos apegar a isso, e seguir aquilo tudo que Jesus falou, que é o manual de vida para nós. E para fechar, para nós concluirmos, versículo 13 dessa passagem de Mateus, do centurião, vai falar o seguinte: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Ou seja, Jesus falou: vá, e ele se deixou ali e foi. E quando soube, o seu servo estava curado naquela mesma hora que eles estavam conversando. Então muitas vezes na nossa vida nós ficamos na dúvida, nós ficamos na incógnita, nós ficamos: o porquê Senhor, o porquê Senhor. Quando a gente começa a falar o porquê Senhor, talvez a nossa fé está baixa, talvez a nossa fé não está 100%, talvez a nossa intimidade com Deus não está lá as coisas, mas que hoje eu e você, nós possamos ter mais fé na palavra, como o tema da palavra de hoje é fé na palavra, que nós venhamos a crer, como esse centurião creu, como Jesus, como Pedro andou sobre as águas, como Pedro confiou na palavra de Jesus e lançou a rede no lugar certo, obedeceu. Eu e você venhamos a obedecer também a palavra de Jesus, que nós venhamos a cumprir e ter fé naquilo que Ele tem prometido para mim e para você, que é uma linda morada, que é a nova Jerusalém celestial, algo tudo novo, aonde as calçadas são de ouro, os muros brilham, as esmeraldas, toda aquela maravilha que Apocalipse 21 nos traz. E que nós temos que ter fé, nós temos que crer, como os pais da fé, como nós lemos ali na introdução, em Hebreus 11, aquilo ali é um grande testemunho de fé, que muitas coisas aconteceram, pai Abraão, Jacó, Isaac, vem vindo, ele vem relatando cada um, ele vem descrevendo, é um resumo do Antigo Testamento, dando a fé, para que eu e você nos fortalecemos cada dia a nossa fé, e que hoje nós possamos, através dessa palavra lida hoje, ter mais fé naquilo que Jesus tem para mim e para ti, que nós venhamos a ter mais fé naquilo que Jesus tem para esse lugar, para essa igreja, para que nós venhamos ter mais fé naquilo que Jesus tem para os nossos trabalhos, para os nossos planos, para os nossos projetos, eu não sei, mas que nós venhamos a ter fé, que nós venhamos a ter convicção, que nós venhamos a pedir ajuda, que nós venhamos a só precisar da palavra de Jesus, e que não há nada mais sério do que a palavra de Jesus. Esses 3 pontos que nós precisamos levar ao nosso coração, que eu e você hoje, essa noite, venhamos a ter mais fé nessa semana, nesse ano, nesse resto de ano, para o resto das nossas vidas, que Deus está cuidando de tudo. Nós precisamos ter fé e se afirmar nisso, que Deus cuida de tudo, e que não é nada pela força do nosso braço, pela nossa potência, não, é pela fé, aquilo que Deus, através do Espírito Santo, faz através da minha vida e da sua vida. Amém?